fala como autoridade de quem veio, não da terra, que não foi formado nas escolas religiosas que nós conhecemos. Este homem fala como a propriedade celestial, como a propriedade de Deus, como a autoridade que vem realmente do reino de Deus. Por isso ele foi conversar com Jesus, mas à noite, meio tímido, com medo de ser reconhecido como um dos seguidores de Jesus. Então, na calada da noite, sem que ninguém o percebesse, ele foi conversar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não vier de Deus. Em outras palavras, revela o teu segredo. Quem tu és? Como o Senhor consegue realizar esses milagres que a nossa religiosidade não tem conseguido produzir? Os endemoniados que chegam a nós, o máximo que a gente pode fazer é uma oração por eles, é talvez abrir as escrituras para eles, mas eles voltam, eles vêm endemoniados e eles voltam para casa endemoniados. As pessoas vêm a nós vazias e elas voltam para suas casas vazias. As pessoas vêm a nós com necessidades familiares, com problemas de diversas formas, e elas voltam para casa com seus mesmos conflitos, com as suas mesmas situações não resolvidas. Senhor, qual é o teu segredo? O que o Senhor fala? O que o Senhor ministra? Com que espírito que o Senhor faz essas coisas? O Senhor tem algo que a nossa religiosidade não consegue suprir, não consegue dar. Verdadeiramente o Senhor é o mestre vindo de Deus. Mas Jesus, com toda sinceridade, olhou para aquele homem bem intencionado. O homem estava bem intencionado, embora procurando Jesus na noite, na calada da noite. Mas Jesus foi muito sincero com ele e disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, em verdade te digo, homem de Deus, que você está buscando uma resposta que só pode se traduzir no Espírito. Se você não nascer de novo, você não pode entender o que eu vou te dizer. Você não entende como é que eu faço essas coisas. Você não vai compreender, porque você só entende as coisas que são da terra. Você nasceu da barriga da tua mãe, e o homem veio do pó da terra. E todo aquele que nasce gerado da mãe, em última análise, em última instância, é terra. Viemos do pó da terra. Adão foi feito do pó da terra. Então, eu quero te dizer uma coisa, Nicodemos, para você entender o que eu falo, para que você entenda o reino, para que seus olhos se abram, para que você entenda as coisas que vêm dos céus. Você precisa nascer de novo. Você experimentou um nascimento, e esse nascimento é terreno. Você nasceu da barriga da mãe. Você é terra, você é pó. O homem veio do pó, e ao pó voltará. Você é pó, você é terra. Você precisa passar por uma experiência de novo nascimento. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Quando você nascer de novo, quando você nasce de novo, os seus olhos se abrem. O véu do seu coração é removido. E então você vai entender o que eu estou dizendo. Vai entender não com o seu sentido físico, não apenas com o seu intelecto e racional, vai entender também. Mas esse entendimento racional e intelectual vai primeiro ser produzido no seu espírito, porque você vai ver as coisas de forma espiritual. E então o seu racional vai conseguir, não digo que compreender na sua totalidade, mas vai sossegar na verdade de que é uma verdade espiritual. E ponto final. É espírito. Então minha razão não precisa alcançar, mas ela se aquieta por saber que é no espírito que se entende todas as coisas. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Em outras palavras, você vê alguém saindo de um culto e chegando em casa feliz da vida, e vai compartilhar com o marido, vai compartilhar com o filho, e às vezes o filho chega para a mãe e fala: mãe, você está maluca? Você está feliz? Parece que estão lá naquela igreja fazendo lavagem cerebral em você. Parece que agora
nasce da carne é carne. Já teve o seu nascimento físico. Não dá para nascer de novo no âmbito físico. Mas eu estou falando do novo nascimento espiritual. Quem nasce da carne é carne. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Amém? Mas há um versículo que me chama a atenção, que é o versículo 5. Respondeu Jesus: em
nascer da água, não pode ver o reino de Deus. Então, tenho orado por nós, temos orado pelos nossos filhos, pelos filhos de pastores, começar pelos nossos filhos, porque talvez alguns descansem na espiritualidade do pai ou da mãe e não nascem da água. Talvez muitos confiem na oração da esposa, não percebem que naquele dia, quando estivermos diante de Deus, não vou ter nem marido, nem esposa, nem filho, nem pai, é Ele Deus. Só eu e Ele. Não tem mais nada. Que não nasceu da água. Que não passar pelo choro do arrependimento. O choro que lava a alma. Não pode ver o reino de Deus. Versículo 25, de Ezequiel 36. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E a boa notícia é essa, queridos, que quando essas águas vêm, elas nos purificam de uma consciência pesada, aleluia. A Bíblia nos diz lá no Novo Testamento que quando essas águas vêm, ela nos purifica, não importa se lá no passado você abortou alguém, abortou uma criança, claro, e ali você tem sido atormentado por esses pensamentos do aborto, do homicídio praticado, e não consegue dormir, não consegue descansar, e você se sente sujo e não sabe como se livrar disso, até que você vem para o Evangelho, vem para a palavra de Deus, e então as águas passam pela tua consciência, pela tua memória, pelo teu coração, e você verdadeiramente se sente limpa, se sente limpo, purificado. Essa é a proposta do Evangelho: purificar o corpo, purificar a alma, purificar o espírito, purificar a consciência. Aquelas situações que vêm à nossa memória, pecados que nos assombram hoje, pecados passados que nos assombram hoje. A água que vem e purifica os ídolos que são quebrados, os resquícios dos envolvimentos errados que tivemos na nossa vida. Mas quando chegamos para os braços do Senhor, as suas águas vêm e nos purificam, e aí nos sentimos verdadeiramente lavados. Senhor, obrigado, porque o Senhor não traz mais a minha memória, nem o Senhor se lembra mais, porque lá em Miqueias capítulo 7, a palavra de Deus diz que o que Ele fará com os seus pecados, Ele pegará os seus pecados e vai afundar os teus pecados nas profundezas dos mares, para que nem Ele mais se lembre. Que maravilha! Já parou para pensar nisso? Nem Deus mais se lembra, porque Ele pega os teus pecados, põe ali, amarra os teus pecados numa bola de chumbo, seja lá o que for, e então mergulha nas profundezas dos mares, onde ninguém acha mais. Fica lá.
darei coração de carne. Primeiro eu preciso da água. Segundo, eu preciso do meu espírito novo. Não estou falando do Espírito de Deus ainda, mas estou falando do meu espírito novo. Com o meu espírito eu me relaciono com Deus. Mas quando o homem pecou no jardim do Éden, ele morreu espiritualmente. Ele não deixou de ter espírito, mas o seu espírito foi separado da comunhão com Deus. E porque o espírito dele foi desconectado do espírito de Deus, então o homem passou a viver na dimensão dos seus sentidos. Ele passou a viver na dimensão do que ele conseguia ver, do que ele conseguia ouvir com esses ouvidos, do que ele conseguia apalpar, do que ele conseguia cheirar, do que ele conseguia, enfim, perceber com seus sentidos. Porque o seu espírito foi desconectado da comunhão com Deus. Mas a palavra de Deus diz que quando alguém se volta para o Senhor lava. Primeiro ele lava, ele purifica, ele limpa, ele quebra os ídolos, ele te dá a consciência de perdão. E ele põe dentro, e ele faz renascer o seu espírito. Aquele espírito que estava desconectado passa a estar ligado a Deus. Daí o princípio da verdadeira palavra religião. Religião quer dizer religar, é religar o espírito do homem ao espírito de Deus. Darei um espírito novo, é o teu espírito, não é o espírito de Deus. É fazer com que o teu espírito nasça de novo. Glória a Deus por isso. Tirarei o coração de pedra, coração insensível, que não percebe mais, que deixou de ser humano. Não há nada de errado de ser humano, porque Deus nos fez homens. Mas o homem perdeu a sua humanidade para virar pedra. O homem perdeu a sua humanidade para virar bicho. E nem bicho faz, nem animal faz o que os homens estão fazendo hoje. Tirarei um coração de pedra, um coração insensível, um coração que não percebe, um coração que não sente, um coração que não chora, um coração que não se quebranta. Eu tirarei de vós um coração de pedra e colocarei um coração de carne, um coração conforme eu cogitei no início, um coração humano, um coração sensível, devolvendo a nós a nossa humanidade e a dignidade do ser humano. Colocarei de novo dentro de você isso, porque você perdeu isso, perdeu a sensibilidade, perdeu a consciência de Deus. Tornou-se animalesco em seus relacionamentos e tornou-se duro e frio e insensível na sua percepção de Deus e do outro. Tirarei esse coração de carne, de pedra, e darei um coração de carne. Darei um novo coração para você. Depois de lavar, e depois de dar um novo espírito, um novo coração, então eu darei do meu espírito para morar dentro do seu espírito. É o que a palavra de Deus nos diz, versículo 27. Porém, dentro de vós, o meu espírito, agora é o espírito com letra maiúscula, é o espírito de Deus, depois de lavado, depois de coração novo, então Deus mesmo não se envergonha de compartilhar do seu próprio espírito. Deus não se envergonha de doar do que é dele para nós. Eu colocarei dentro de você o meu espírito, e então eu farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, como é possível andar na palavra de Deus, amados? Alguém que já foi lavado, alguém que recebeu o espírito, 0 mala, 0 quilômetro, um espírito novo, um coração novo, e então recebe o agregar do Espírito de Deus para morar dentro do homem. Este homem se torna um homem poderoso contra o pecado. Não quer dizer que nunca mais essa pessoa não vá mais escorregar ou cometer o pecado, até porque se alguém disser que não tem pecado nenhum, ele está enganando-se a si mesmo. Mas, queridos, o
você vai abominar o pecado tanto